A paz do Senhor a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos e nós estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do santo nome Jesus Cristo, para nós compartilharmos da palavra de Deus. Irmãos, eu quero ler em Romanos, capítulo 6 e o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, o que nós meditamos aqui na palavra de Deus? Nós vemos que muitas pessoas hoje estão participando deste salário aqui do pecado, irmãos. Pastores que não ensinam a verdade, pessoas que não obedecem à palavra de Deus, há coisas que mais estão andando errante na palavra do Senhor, irmãos. O pecado, pastores pregam vaidade em cima do altar, pastores que pregam por dinheiro, ganâncias. Tem igrejas que aceitam pecado dentro da igreja. Irmãos, estão mortos espiritualmente. Perdão, irmãos. Estão mortos, mas a palavra do Senhor, ela disse que aqueles que servem ao Senhor, diz aqui, porque a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. E nós vemos que nós vivemos a palavra do Senhor, mas hoje está difícil o evangelho no mundo, porque Jesus ele tem pregado sobre isso. Jesus ele disse que pela iniquidade crescer, o amor de muitos se esfriarão. E nós vemos, irmãos, que está cada vez mais se esfriando o amor de muitos. Estão sendo participantes do pecado, deste salário aqui do pecado. Pessoas não conseguem. Os jovens de hoje em dia são ensinados de outra maneira, ensinados em andar em pecados. Não anda mais com Cristo Jesus, não consegue orar, não consegue buscar mais a presença de Deus. Pessoas, pastores que pregam vaidade dentro da igreja. Deixar bem claro, irmãos, tem pessoas que falam assim, mas o que é vaidade, pastor? Pastores que pregam, irmã pode usar batom, irmã pode cortar cabelo, irmã pode usar uma roupa mostrando a curva do corpo, irmã pode passar base, pode fazer isso, tem que ficar bonita, né, para o seu marido. Mas a Bíblia disse que aquela mulher que se arruma para chamar a atenção dos próximos está em pecado. E quem o cobiçar também está em pecado. Não tem mais pastores, não tem mais ensinamentos bíblicos, a qual há muitos anos os apóstolos têm ensinado para que a igreja primitiva andasse. Estão pagando, estão recebendo o salário do pecado, que é a morte. Estão morrendo espiritualmente. Irmãos, anda de short, irmãos que andam, bebidas de álcool, pode participar de alguns jogos, fuma, e assim vai, irmãos. E como diz que ainda vai para o céu, entrar no céu, como se o céu aceitasse todo tipo de pecado. A santidade de Deus não se mistura com vaidade, não se mistura com falsidade. Irmãos que estão morrendo no pecado, recebendo esse salário do pecado, por egoísmo, por não perdoar seu próximo, por rejeitar a palavra de Deus. Tantos exemplos nós vimos na Santa Escritura, irmãos, que nós temos que viver, mas infelizmente o cristão está se acabando, está recebendo este salário por si mesmo, porque é mais fácil. É mais fácil seguir o mundo, mas seguir a santa doutrina de Deus não segue. E tem pastores que têm medo de pregar sobre vaidades, tem medo de pregar sobre, irmãos, o irmão toma uma bebida alcoólica lá e disse,
O irmão não tem problema nenhum, porque o salário, o dinheiro, o dízimo fala mais alto, a ganância fala mais alto. Mas pastor, então é pecado dar dízimo? Não é pecado dar dízimo. Nós temos que seguir a doutrina da palavra de Deus. O dízimo é para mantimento da casa de Deus. É para que se ajude as pessoas necessitadas. Se não pode dar o dízimo, mas tem uma condição como contribuir, como? Em oração, para que a igreja prossiga firme nas doutrinas de Deus. Mas não recebe este salário do pecado, irmãos, porque isso estão matando muito cristão. Quantas igrejas estão se acabando? Igrejas que aceitam música mundana dentro da igreja, irmãos. Pessoas fazem festas dentro da casa de Deus, a qual Jesus disse que é o templo da oração. E as pessoas estão se acabando, estão morrendo espiritualmente. Irmãos, a gente prega a verdade, a palavra de Deus, para que nada venha acontecer. Se quer ter a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, obedece à santa escritura da sua palavra. É assim que Deus agrada, é assim que Deus faz com as nossas vidas. Se nós estivermos na presença de Deus, nós temos a promessa da nova Jerusalém na nossa vida. Agora, se nós estivermos recebendo o salário do pecado, aceitando tudo, nós vamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Paulo instruiu isso à igreja aos romanos, Paulo instruiu à igreja aos coríntios, irmãos. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão aceitando este salário? Esquecendo da santa doutrina da palavra de Deus. E quando aparece alguém, irmãos, pregando a palavra, quando Deus levanta alguém para ensinar o que é certo, levanta outros maiores que já estão mortos espiritualmente, dizendo: quem é você, pastor, para falar isso? Você é um pastor quadrado. Quem é você para ensinar isso? Que irmã não pode cortar cabelo, que irmã não pode pintar as unhas, que irmã não pode usar uma calça. Quem é você? Irmãos, a palavra de Deus, ela é santa. Não julgais aqueles que querem andar na santa doutrina. Pastores estão aceitando irmãs e irmãos de todo jeito dentro da igreja, por causa de volumes. Jesus, irmãos, eu sempre falo, Jesus ele não vai vir buscar quantia de pessoas, não. Jesus ele vai vir buscar qualidade. E qual é a qualidade que Jesus vem buscar? A qualidade que Jesus vem buscar é uma qualidade perfeita, sem mácula, sem arrogância, sem vaidade, sem ilustrações mundanas. É essa qualidade que Jesus vem buscar. Mas hoje os cristãos estão recebendo o salário do pecado, morto espiritualmente. É tempo de reviver, igreja. É tempo de se arrepender, vós. Se arrependeis, porque Jesus está voltando, irmãos. E quantos vão ficar? Pastor, você está julgando? Eu não estou julgando, é a palavra que está dizendo. Existe diferença quando Jesus fala: não julgueis para que não seja julgado com a mesma medida. Existe diferença, irmãos. O cristão não consegue pegar isso. Tem cristão que fala: se eu pregar contra a vaidade, o cristão fala: você está me julgando. Não é te julgando, é a palavra que já está te julgando, porque está escrito nela. Agora, eu julgar é quando você está na presença de Deus e eu dizer para você: irmãos, eu não gosto de você porque você é isso, você é um crente isso, e vendo que você está na presença de Deus, aí eu estou te julgando. Mas mesmo assim Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos. Jesus nos ensinou nós amarmos aqueles que nos ofendem. Agora, a palavra de Deus, ela julga. Irmãs que cortam cabelo, irmãs que pintam as unhas. Qual foi o fim de Jezabel, irmãos? Irmãs que se mostra a curva do corpo, quer dizer, usa calça, mostra a curva do corpo, seduzindo aos homens. Jesus, nós vemos em Provérbio o que Salomão disse.
As mulheres que usam isso para chamar a atenção dos homens é pecado, e quem os olhar e cobiçar também peca. Isso é bíblico. Não é eu que estou falando, é a palavra. Como eu estou julgando? Se é a própria palavra de Deus que está falando. Mas muitas igrejas estão aceitando esses tipos de coisas, irmãos. Está recebendo o salário da morte, o salário do pecado. Cuidado. Antes de falar alguma coisa por um profeta, por um servo de Deus que está anunciando a verdade, pensa muito bem de falar. Porque os verdadeiros servos de Deus não querem que vocês se perdem, quer que vocês se salvem, entram no céu pelas portas. Mas infelizmente muitos estão entrando no caminho errado, a qual Jesus ele disse em Mateus 7, 13 e 14. Muitos estão entrando pelo caminho espaçoso, o caminho da perdição. Estão recebendo esse salário do pecado que é a morte. Irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, pastor Valdemir, que o Senhor proteja todos vocês. Se inscreva neste canal, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deixa o seu like, adiciona o sininho de notificação para você receber os vídeos que for postado neste canal, irmãos, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe, irmãos. Vamos ficar firme na promessa de Deus. Ajuda, irmão, este canal, divulga esses vídeos, irmãos, que estão no canal. Compartilhe em nome de Jesus Cristo e vamos levando as pessoas à santa doutrina, à santa palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus, fique todos com Deus e o Senhor os guarde e proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.